Bom dia, amigo. É hora de começarmos o dia meditando na palavra de Deus. Hoje é quarta-feira, você já sabe. Segue aquele convite para o nosso culto de oração que começa em nossa igreja às 7 horas da noite. Sempre uma oportunidade agradável para orar na companhia de outras pessoas, para adorar a Deus. Sempre uma boa oportunidade para ouvir a voz de Deus e você é nosso convidado. Aos aniversariantes de hoje, um abraço todo especial com o desejo de muitas felicidades e que as bênçãos do Senhor possam alcançá-lo de forma muito particular e muito especial. A todos, o desejo de um bom dia e a expectativa de que a meditação encontrada na Palavra de Deus possa fazer diferença nesse dia que está começando, que nas atividades a serem desempenhadas durante esse dia normal de trabalho, possam ser marcadas pela presença e pela direção de Deus, é o nosso desejo de coração para você nesta manhã. No Evangelho segundo João, no capítulo 3 e no versículo 16, nós encontramos um dos textos mais conhecidos das Escrituras, um texto apresentado por alguns como a síntese, o resumo do Evangelho. E o texto da Palavra de Deus diz exatamente o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É curioso o modo como este versículo consegue resumir, consegue sintetizar toda a mensagem do Evangelho. No versículo nós temos as verdades antagônicas de um Deus que ama e de um homem que está perdido. Mas temos nesse versículo a lembrança da providência desse Deus para resgatar este homem. O texto fala então de entrega e o texto fala de algo que recebemos. Perceba então que o versículo começa por lembrar que Deus amou o mundo. Fomos objeto do amor de Deus, fomos alcançados pelo amor de Deus. O uso da expressão mundo aí tem um significado expressivo porque nos lembra o fato de que Deus não faz acepção de pessoas e que somos absolutamente iguais diante de Deus. Iguais, inclusive, em nossa condição de perdidos, porque todos pecaram, diz Paulo na carta aos Romanos, e destituídos estão da glória de Deus. Está lá em Romanos 3, versículo 23. A verdade é que todos nós passamos a estar numa mesma situação, numa mesma condição. No entanto, o versículo diz que Deus amou tanto o mundo, Deus amou de tal maneira o mundo, que se dispôs a dar o máximo para a salvação deste homem. O texto diz que Deus deu o seu Filho, o seu único Filho, o Filho unigênito. E a palavra unigênito é uma palavra significativa, porque nos lembra a conexão existente entre o Pai e o Filho. Não apenas uma conexão existente entre um pai e um filho biológicos, mas a ideia de que eles compartilham de uma mesma essência. Jesus Cristo é filho único, Jesus Cristo é um filho que compartilha da mesma essência do Pai. Por isso, em tantos outros textos, somos lembrados da divindade de Cristo. O próprio evangelista João começa o evangelho dizendo que no princípio era o Verbo, Cristo, e esse Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, diz João. Ideia repetida em alguns outros versículos. Filho unigênito, porque filho que participa da mesma natureza, da mesma essência do Pai, que participa da divindade do Pai. Deus se dispõe então a dar o seu Filho unigênito. Sabemos que este dar o seu Filho implicou na vinda de Cristo ao mundo, no processo de encarnação, e Paulo explica na carta aos Filipenses, no capítulo 2, que para que houvesse essa encarnação, Jesus precisou se esvaziar de sua divindade, esvaziar-se do uso pleno de seus atributos, para se fazer carne, para habitar entre nós, para se fazer homem. O dar o seu Filho incluiu não apenas a vinda de Cristo ao mundo, mas também o seu sofrimento acumulado ao longo dos anos vividos aqui na terra. Dar o seu Filho incluiu, sobretudo, a morte de Cristo na cruz. Ao ser levado à cruz, Jesus chegou ao ponto máximo do sofrimento ao qual se expôs quando esteve pronto ao vir ao mundo para nos salvar. Na cruz,
Jesus sofre a pena, o castigo, a condenação pelo nosso pecado. Por isso, séculos antes, Isaías já profetizara dizendo que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelo seu sofrimento alcançamos a redenção. E aí o texto prossegue dizendo que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Duas ideias fundamentais aqui. A primeira delas, a ideia de que a perdição é substituída pela vida eterna. A condenação é substituída pela premiação. Não apenas não estamos mais condenados, mas passamos a ganhar a vida eterna como dádiva divina, como presente de Deus. Passamos a ter acesso à eternidade ao lado de Deus. Essa ideia é fundamental nesse texto. O que Jesus propõe, portanto, é a substituição da condenação, uma vez que todos somos pecadores, pela certeza da vida eterna, que é dádiva sua, que é presente seu. Mas há uma outra ideia fundamental aqui, quando o texto diz, todo aquele que nele crê. Há uma condição. É curioso perceber que o amor de Deus se estende ao mundo. Deus amou todo o mundo. E o projeto dele se estende a todo o mundo, para que nesse mundo, aqueles que creem em Cristo, experimentem a vida eterna. Esse elemento condicional aqui precisa ser entendido por nós. Porque, na verdade, Deus não nos força a aceitar o seu evangelho. Deus não nos força a aceitar o seu Filho. Deus permanece respeitando a liberdade que ele nos concedeu desde o início. O livre-arbítrio, a possibilidade de decidir, de escolher. E nós temos então a alternativa. É possível crer em Jesus Cristo e ter nossa condenação substituída pela vida eterna. Mas é possível rejeitar a Cristo. E a condenação permanece sobre aquele que rejeita Jesus. De modo claro, as Escrituras mostram que temos uma escolha a fazer. Com Cristo, a vida eterna. Sem Cristo, a condenação. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque a Tua palavra é rica, profunda e clara. Eu te peço que cada pessoa que nos assiste nesse instante entenda, Senhor, o significado desta mensagem e tome uma posição ao lado de Jesus. Que cada pessoa que nos assiste nesse instante seja alcançada não apenas pelo Teu amor, mas pela redenção que há em Jesus Cristo. Que vidas entregues a Cristo possam, nesse momento, ser transformadas e passar a usufruir a certeza da vida eterna. Amém.